Olá, essa semana vou falar sobre o perdão. Esse não é um tema propriamente fácil para mim falar porque é algo muito complicado ter que perdoar. E sabe, Deus tem falado muito isso comigo e eu tenho que reconhecer que eu tenho que crescer muito e lutar muito contra o meu ego para poder alcançar essa capacidade. Pelo menos uma coisa é certa. Como eu sou casado, vou ter muitas oportunidades. Bom, deixando de lado as brincadeiras e passando para o que interessa, a primeira coisa que eu queria dizer sobre o perdão é que perdoar não tem nada a ver com sentimentos. Muitas vezes nós estudamos a Bíblia e vemos a falar certas coisas como o amor, que é algo tão importante, e associamos isso como um sentimento, ou seja, se eu amo meu irmão, é porque eu tenho aquele sentimento bom e gostoso por ele. E sabe, a Bíblia não nos fala exatamente isso. Se a gente for ver o amor bíblico, isso é mais uma atitude, é dar. Até porque está escrito que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o amor real, bíblico, tem que ser algo que gera uma atitude, e essa atitude é entregar de si mesmo. Ou seja, se eu falo que eu amo meu irmão, não é porque ele é muito boa pessoa e eu tenho esse sentimento bom por ele, mas quando eu falo que eu amo meu irmão, é porque independente do que ele seja, se ele é bom ou mau, eu estou disposto a me entregar por ele. E isso é o real sentido do amor. E o perdão é semelhante, porque o perdão não tem nada a ver com sentimento no sentido de que eu não tenho que perdoar uma pessoa só porque eu sinto que está na hora. Não tem nada a ver com isso. O perdão tem a ver mais com uma decisão. Ou seja, é uma atitude que eu tenho de perdoar e pronto. Por isso é muito errado a gente dizer que não consigo perdoar alguém. Porque na realidade, não é que nós não conseguimos perdoar essa pessoa. A realidade é porque nós não queremos perdoar. Pelo menos não naquela hora. Porque ou ainda estamos muito magoados, ou porque ainda é muito recente. Mas a verdade é essa, não queremos. Pode parecer duro, mas é assim. Perdoar não é fácil, como eu lhe disse há pouco. Sabe, e na maioria dos casos, perdoar implica ficar no prejuízo. Eu vou ler o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 7 ao 9. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. O que Paulo estava a querer dizer nesse versículo é que nós temos que ficar no prejuízo, temos que abrir mão para fazer o que é certo perante o reino de Deus. Eu sei que é muito complicado porque, como eu falei há pouco, naquele momento que estamos quentes, é muito complicado você perdoar alguém. Mas tem que ser, essa deve ser a nossa atitude. Como eu falei há pouco, não devemos esperar esfriar e depois quando tivermos assim, se calhar mais ânimo e até quem sabe aquele irmão chegar para pedir desculpa, pronto, nessa hora eu perdoo. Não, devemos ter uma atitude e perdoar logo. Perdão é como o ferro de passar roupa. O ferro, quando você liga, ele aquece. Depois, quando você desliga, ele vai continuar quente. Depois começa a esfriar, até ficar frio. E nós somos a mesma coisa. Quando temos alguma coisa contra o irmão, ou quando nosso irmão nos magoou, naquele momento que estamos quentes, que acho que é a nossa única vontade é de dar porrada nele, nós devemos tomar uma decisão e lançar perdão sobre a vida dele. Naquele momento vamos continuar quente, como eu falei, como exemplo do ferro. Mas com o tempo, isso vai diminuindo. Nós também temos que deixar de alimentar, ou seja, deixar de pensar naquilo, de remoer sobre aquilo. Se você tomou a decisão, já está tomada. Perdoar e pronto. Depois, com o tempo, isso não vai atingir a tua vida. Você pode pensar e lembrar disso, mas vai estar frio, não vai ser tão grave.
Eu sei que há casos e casos e que realmente existe situações muito mais complexas e que envolvem muito mais coisas, mas independente do que seja, nós devemos perdoar. Em situações difíceis, a partir do momento que você toma essa decisão, Deus também vai te ajudar a passar este momento. Deus é fiel em tudo. Se você for fiel e perdoar, o resto deixa na mão de Deus que Ele fará. Outra coisa muito importante que temos que ter em mente é que, se nós também perdoamos alguém, não devemos depois lembrar disso e jogar na cara da pessoa. Afinal, se já perdoamos, já está perdoado, já foi esquecido. Só espero que minha esposa não ouça isso. Eu hoje não quero falar exatamente sobre o perdão. Isso já é um tema que basicamente todos nós sabemos e que, pronto, por mais que eu dê exemplos e tudo, nós já sabemos mais ou menos como é isso. Eu quero falar sobre 3 tipos de perdões. E o primeiro tipo de perdão que eu gostaria de falar é aquele perdão que nós temos que lançar para as outras pessoas, ou seja, para os nossos irmãos e amigos, para o próximo. E com certeza quase todos os perdões que temos que lançar é nesse tipo, porque normalmente nos magoamos com aquilo que as outras pessoas fazem conosco. Uma coisa que a falta de perdão pode gerar em nossas vidas é nos deixar em trevas, e por isso não conseguimos saber para onde vamos, realmente nubla a nossa visão. E isso é algo muito sério. Estar em trevas é algo muito sério. Eu vou ler o que está escrito em 1 João 2,11. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu sei que pode parecer um bocado forte eu falar que, se eu não perdoo o meu irmão, significa que eu o odeio. Sabe, pode parecer forte, mas é um bocado isso que acontece. Se formos analisar com mais atenção, quando uma pessoa não quer lançar perdão sobre alguém, quando uma pessoa está muito magoada, principalmente quando isso já leva muito tempo, essa pessoa começa a gerar um certo rancor no seu coração. Mesmo que comece às vezes com algo pequeno, nós vamos alimentando essa situação até se tornar algo rancoroso. E agora vamos pensar numa coisa. O que é o rancor? Eu por acaso fui ver no dicionário e a definição de rancor significa que é um ódio secreto. E além de ser um ódio secreto, fala que é profundo. Sabe, é por isso que eu estou a dizer que temos que ter muita atenção, porque às vezes quando não lançamos perdão sobre a vida de alguém, pode significar que nós também temos esse ódio perante ele, mesmo que não queremos falar que é ódio, ou que achemos, pronto, eu estou magoado e é só mágoa, às vezes pode ser algo maior, e isso é grave. E depois também eu vou ler o que está escrito em Marcos no capítulo 11, do versículo 25 ao 26, que fala assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Isso também é uma outra coisa muito pesada de se ouvir. Nós, quando estamos magoados com alguém, se calhar até lemos isso de outra maneira diferente, que é para não colocar no nosso caso, mas, irmãos, vamos pensar numa coisa. Quantas e quantas vezes que eu peco, ou que nós pecamos, quando alguém erra conosco e nós não perdoamos, está escrito que Deus também não nos vai perdoar. E isso é uma coisa muito grande, muito grave. Se Deus não nos perdoar os pecados vão continuar em nós. E a Bíblia fala que se nós estamos em pecados, Deus também não nos ouve. Vou ler Isaías no capítulo 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso que ele não os ouvirá. Amados, como eu falei há pouco, isso é muito grave. Muitas vezes nós oramos e oramos, parece que não há uma resposta para a nossa oração, ou parece que Deus está distante, que não nos ouve. E às vezes pode ser exatamente isso. Realmente, Jesus morreu para nos perdoar e nos limpar, nos purificar de todo pecado, e é verdade. Só que nós também temos que ter uma atitude. A atitude é
pedir perdão e ter arrependimento pelos nossos pecados. Ou seja, mas se Deus não vai nos perdoar porque nós não perdoamos os nossos irmãos, nós ainda temos esses pecados, para além de que também não perdoar alguém é um pecado, como é lógico. E se nós temos esse pecado, Deus não nos ouve. Isso depois ainda vai gerar uma espécie de uma espiral, porque eu já estou, de certa forma, rancoroso no meu coração porque eu não consigo perdoar alguém. Depois oro, clamo a Deus, Deus não me responde. E isso depois ainda vai causar uma frustração no meu coração, porque eu ainda vou pensar que Deus não me ouve, Deus não quer saber de mim, e ainda vou ficar magoado com Deus. Será que dá para perceber o tão grave que isso é? Nós, por causa disso, até vamos ficar ressentidos contra Deus. Amados, a falta de perdão gera morte, pois uma pessoa em trevas é cega e depois cheia de rancor, amargura e até mesmo ressentida com Deus, como falamos há pouco, está a caminhar para a morte. O fruto de uma pessoa assim só pode ser morte. Jesus deu um exemplo que uma árvore só pode dar o fruto que é dela. Uma figueira não pode gerar morangos. Isso não é possível. E é por isso que às vezes vemos tantas pessoas na igreja, e não só, mas pronto, como estamos a falar aqui também de irmãos, mas vemos tantas pessoas na igreja, estão sempre a falar mal, estão sempre a questionar questionar aquilo, a falar mal do pastor, a falar mal daquele irmão que foi abençoado. Sabe, antes de falar mal de alguém, temos que pensar por que estamos a falar isso. Quase todas as vezes nem sequer temos motivos. Simplesmente não gostamos e pronto. Outras vezes, até por inveja, começamos a criar um rancor das pessoas. Sabe, que nossas bocas sejam apenas um instrumento de Deus para lançar bênçãos. Chega de lançar maldições na igreja, de lançar maldições na vida das outras pessoas. Vamos nos perdoar, mesmo que a outra pessoa não nos procure, ou que as outras pessoas não admitem os seus erros. Vamos lançar perdão. Nós temos que esvaziar nosso coração de tudo que é mal e viver em paz com todos, sejam essas pessoas boas ou ruins. Deus nos amou e nos deu Jesus quando ainda nós éramos inimigos. Isso está escrito em Romanos 5:10. Portanto, vamos imitar essa ação e vamos amar a todos. Opa, Thiago, então o gajo está sempre a fazer porcarias comigo e não sei o quê, e eu ainda vou ter que perdoá-lo. Sim, exatamente. Seja quantas vezes ele fizer, nós temos que perdoar. É claro que nós também temos que exortar os nossos irmãos e aquelas pessoas que fizeram coisas erradas, sabe? Exortar no sentido de tentar mostrar para ele o erro dele. Mas quem vai tratar com ele, quem vai, entre aspas, pagar por isso tudo que está a acontecer, é Deus. Não vamos esquecer que quem sai mais prejudicado pela falta de perdão é quem não perdoa. O segundo tipo que vou falar é sobre a pessoa aprender a perdoar ela mesma. Pode parecer algo estranho, só que isso é muito real. Quantas pessoas é que não dariam tudo para poder voltar ao passado e apagar certas coisas que elas fizeram? Muitas. Olha, eu mesmo. Mas isso é impossível. Quando nós somos salvos e pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa de tudo. Depois na nossa vida cristã, sempre também quando cometemos algum erro, porém nos arrependemos disso, Deus também nos perdoa por isso. Porque o sangue de Jesus foi para limpar todos os pecados. Entretanto, às vezes, e mediante o que foi o pecado ou a gravidade que foi, nós pensamos que por causa disso, nós não merecemos o amor de Deus. Ou seja, pronto, eu sou crente, eu sei que Deus me ama, mas eu não mereço tanto amor, eu não mereço isso tudo, eu não sou digno de entrar na presença de Deus como as outras pessoas entram. Isso é maligno. Esse pensamento é do diabo. Eu me lembro há muitos anos atrás de um amigo meu que tinha se convertido há pouco tempo e por acaso calhou na conversa eu falar sobre isso, que
nós temos que aprender a nos perdoarmos e que Deus já nos perdoa por tudo e que nos ama. Sabe, e quando eu estava a falar isso para ele, de repente esse meu amigo começou a chorar. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, não sabia o que estava a acontecer. Ele depois teve a me contar que antes dele entrar na igreja, ele esteve envolvido com ocultismo. E foi uma coisa muito séria, onde eles faziam mesmo culto a Satanás e até tinham rituais que se envolviam sexualmente, mesmo coisas tenebrosas. E por esse motivo, ele falou que se sentia sujo. Ele pensava que não merecia nada de Deus, porque o seu passado era muito feio, muito sujo, muito tenebroso. Mas graças a Deus que ele depois conseguiu ver o amor de Deus e que Deus já o tinha perdoado e conseguiu ser livre disso tudo. Está escrito em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19, que de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus não só nos perdoa, amados, mas como também joga todos os nossos pecados na profundeza do mar. Isso fala que Ele não vai voltar lá atrás e buscar nada. Ele não vai jogar na cara nada daquilo que a gente fez no passado. O passado morreu. Tudo se fez novo. Se você não conseguir se perdoar, peça a Deus que lhe ajude e pense, se Ele te perdoou, se Deus te perdoou, por que razão que você não se pode perdoar? Sabe, nós não temos motivo para não nos perdoarmos. Ô Tiago, mas eu sinto que algo está dentro de mim a lembrar-me disso e eu quero buscar mais Deus, mas enquanto eu tento, lá vem esses pensamentos e vem as recordações dos meus atos. Irmão, quando isso acontecer, a resposta é muito simples. É o diabo. Em Efésios 6, no versículo 16, fala: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É o diabo que vem depois jogar acusações sobre as nossas vidas. O diabo vem falar que nós não merecemos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Lembra de tudo que nós fizemos no passado, tudo de errado. Sabe, mas quando isso acontecer, use esse escudo da fé que Deus fala. Tenha fé na palavra de Deus. E faça como Jesus fez no deserto, que está escrito em Mateus 4. Quando o diabo foi falar com Jesus, falar: se você é mesmo filho de Deus, faz essa pedra se transformar em pão. Sabe o que Jesus respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Uma coisa que eu quero aqui também colocar é que, assim, normalmente o diabo nunca joga pensamentos em nossa cabeça em terceira pessoa. Ou seja, ele nunca chega em você e fala: você não merece isso. Ele normalmente chega e lança um pensamento, uma seta, que é: eu não mereço isso, eu não sou digno. E quando vier esse pensamento, não continue a pensar que não merece. Você é filho de Deus, que nada te atrapalhe a crescer em Deus e a render todo o seu potencial. Se vier esse pensamento de mal, a tentar lembrar do seu passado, faça como Jesus fez com o diabo e declare a palavra. Ou seja, fala que o sangue de Jesus já nos limpou de todos os pecados, que Deus já não me joga nada à cara. Eu sou filho de Deus, e não só filho, mas eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tome posse da palavra de Deus e pise na cabeça do diabo, amém? E o último tipo de perdão que eu quero falar é o que temos que aprender a perdoar a Deus. Epa, Tiago, agora você foi longe. Perdoar os outros ou perdoar a mim, tudo bem, nós erramos. Agora perdoar a Deus. Como é que eu vou perdoar a Deus se Ele é santo e não peca? Pois, eu concordo com isso tudo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é um Deus de amor e Deus não peca. Sabe, Ele nunca erra conosco. Mas isso não significa que não vamos ficar magoados. Nós temos que entender que sempre quando nos sentimos magoados com alguém, temos que perdoar. Mesmo que essa pessoa nunca tenha feito nada de mal conosco, nós temos que perdoar. Porque o que eu falei há pouco, o perdão, o maior prejudicado com a falta de perdão somos nós. Se gera mágoa e essa mágoa vai virar um ressentimento, temos que perdoar, temos que tomar atitude e pronto. Vou dar aqui um exemplo. Se o presidente dos Estados Unidos
faz uma ótima coisa no seu país para melhorar o emprego de lá. Entretanto, isso no seu país gera um desemprego e acaba por você ficar desempregado. E você depois vai pode acontecer de começar a pensar, epa, aquele Obama, aquele gajo, pá, por causa dele eu tô sem emprego. Sabe, isso pode começar a gerar um sentimento de rancor no seu coração. E agora eu lhe pergunto, você nunca sequer vai ter oportunidade de falar com Obama, mas mesmo assim você tem que lançar perdão. Ou seja, você tem que se limpar e livrar de todo esse ressentimento que está no seu coração. E muitas vezes acontece isso em relação a Deus. Lembra que eu falei há pouco até que nós podemos criar ressentimentos em relação a Deus porque Deus não nos responde às orações? Aquilo foi um caso específico porque Deus não nos podia ouvir. Ok, eu compreendo. Mas vamos colocar até em outros casos. Você vê uma coisa, um carro novo, e quer muito esse carro. Pede para Deus, ora, sabe, mas não é que Deus não queira te dar, mas se calhar nós mesmos não nos esforçamos o suficiente e não ganhamos esse carro. E depois você vai começar a culpar a Deus por causa disso, e vai criar um ressentimento. E nós às vezes também temos que perdoar a Deus por causa disso. E eu agora vou dar um exemplo real disso que eu estou a falar. Eu tenho um cliente meu que às vezes eu falo de Deus para ele e tento evangelizar, e ele é uma pessoa boa, tem bons princípios, nunca faz mal a ninguém, pelo menos que eu saiba, mas ele não quer saber de Deus para nada. Pronto, eu sempre quando falo e que ele me dá essas respostas assim, mas ele nunca é rude comigo, mas sempre fala, epa, Deus para mim não, olha, eu respeito você e tudo mais, mas Deus para mim não. E uma vez, por acaso, calhou, e eu perguntei para ele, olha, mas por que é que você pensa isso de Deus? Por que é que você não deixa não abre uma porta para Deus? E ele falou para mim assim, eu antes era uma pessoa que cria muito em Deus, ia muito à igreja, mas desde o dia que meu pai morreu, Deus para mim também morreu. Sabe, desde o dia que meu pai morreu, Deus para mim também morreu. E ele para mim já não existe, já não me diz nada, já é algo que para mim é indiferente. E eu agora posso perguntar, então, mas Deus tem culpa da morte do pai dele? Não tem. Mas isso deixou muito magoado. E essa mágoa gerou uma revolta contra Deus. Mesmo Deus não sendo o culpado pela morte do pai dele, e por isso que aconteceu com ele vai ter que lançar perdão sobre Deus. Eu digo que ele vai ter que perdoar a Deus, porque é uma vida que eu estou a orar, uma vida que eu estou a trabalhar, e eu profetizo em nome de Jesus que ele vai entregar a vida dele a Deus, que ele vai ter o coração dele limpo e voltará a crer em Deus. Outro caso que também acontece muito é que às vezes nós deixamos de ter aquela vida intensa com Deus, porque achamos que deveríamos por direito ter certas coisas e não temos. Ou pensamos que porque nós estamos na igreja, damos os dízimos, seguimos as regras, temos que ter tudo. E nós somos capazes de falar até assim, olha, aquele mundano não conhece a Deus e não faz nada e tem tudo do bom e do melhor. E eu que faço tanto por Deus, estou aqui levando essa vida de tristeza. Sei que de certa forma isso que eu estou a falar foge um bocado das nossas definições normais de perdoar. Mas sabe, outras definições de perdoar é também aceitar e suportar. Nós devemos perdoar a Deus também nesse sentido. Não é porque Ele fez algo de errado, porque Deus não erra, mas sim porque temos que aceitar e suportar tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E não temos que pedir explicações, porque se Ele permitiu, é porque será uma coisa boa para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isso está escrito em Romanos 8:28. Ninguém teve mais motivos para não perdoar do que Jesus. Sabe, Jesus era Deus e fez de homem, humilhou-se e se transformou em um homem por amor a nós. Cresceu como homem, sabe, fez tudo, teve discípulos, pregou a palavra de Deus e a recompensa dele foi ser humilhado. Os próprios discípulos dele fugiram dele, negaram ele. Depois
foi açoitado, tantas coisas, eu não quero fazer uma pregação sobre Jesus, mas nós sabemos tantas coisas horríveis que aconteceu com Jesus. E sabe qual foi a atitude que Jesus teve um pouco antes de morrer? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso está escrito em Lucas 23:34. E nós temos que ter a mesma atitude que Cristo teve. Isso foi Paulo que falou aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Por isso, vamos ter essa atitude que Jesus teve e perdoar, mesmo que outra pessoa não mereça. Amém? Agora vou fazer uma pequena oração. Amém, Deus. Senhor, mais uma vez obrigado por mais uma mensagem, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado. E, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar mesmo, Senhor, a perdoarmos os outros, Pai, assim como o Senhor nos perdoou, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter essa capacitação, Senhor, e possamos ter os nossos olhos abertos para ver que eu não preciso de ter um sentimento, mas que eu tenho que ter uma atitude. E Deus, e perdoar a todos aqueles que nos fazem mal, Deus, em nome de Jesus, Paizinho. E sabendo também disso, para que o Senhor possa nos perdoar, Deus. Senhor, por isso, quebranta os nossos corações, mostra-nos, Senhor, às vezes podemos ter rancores e amarguras guardadas de alguém, Pai. Mostra-nos isso para que possamos lançar perdão, para que possamos ser livres dessas trevas, Pai, e tirar toda essa cegueira da nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus e amém. Espero que essa mensagem possa realmente ter edificado a vossa vida. E vou continuar a pedir que possa estar me ajudar a partilhar essa mensagem, seja no Facebook ou pelo YouTube, e que nós possamos mesmo ser canais de Deus para levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E outra coisa que também queria vos pedir é que, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, falem ou no Facebook também, em qualquer lado, sabe, porque eu também estou a aprender, isso para mim também é novo, e já tive uma sugestão que estou a tentar melhorar, que era em relação a eu falar muito rápido. Eu sei que é verdade, que é difícil acompanhar, por isso, qualquer coisa fale, nem que seja, às vezes até mesmo para criticar, porque nós devemos ver as críticas como algo construtivo. Portanto, olha, muito obrigado por tudo e que Deus vos abençoe, amados. Amém.